Clarice finalmente se recordará que é mãe de Beatriz, mas ainda não acreditará que Juliano é essa pessoa falsa. Então Beatriz terá um plano genial para Clarice pegar Juliano em flagrante e desmascará-lo na frente de todos, fazendo os piores segredos do vilão serem expostos de uma única vez e em grande estilo. Tudo pode acontecer quando Clarice chega no orfanato de Carmen e tem fortes memórias de seu passado. Beatriz fica preocupada ao ver a sua mãe naquele transe, mergulhada em suas próprias memórias. Nervosa, a mocinha se aproxima e pergunta: "Mãe, você está bem? Fala comigo, pelo amor de Deus." Ao voltar em si, Clarice fica atordoada e pede para se sentar. Aflita, Beatriz fala: Vem cá. Você precisa se acalmar." Quando Beatriz se senta no sofá, Clarice se ajoelha na sua frente e começa a acariciar o seu rosto. Beatriz sente o seu coração se acelerar e se lembra de quando sua mãe fazia isso há anos atrás. Ao mesmo tempo, Clarice visualiza a mocinha criança exatamente naquele lugar. Beatriz derrama uma lágrima e, a enxugando, Clarice pergunta: "Por que está chorando, minha filha?" Emocionada, Beatriz retruca: "Você me chamou de filha?" Em prantos, Clarice responde: "Eu chamei, porque você é minha filha. Você é minha estrelinha. Meu Deus!" As duas se abraçam ainda mais emocionadas e Clarice diz: Me perdoa por ter te deixado aqui e ter ido ao Rio de Janeiro. Me desculpa por ter sofrido um acidente e me esquecido de você. Meu Deus, por que o destino foi tão cruel?" Depois de toda a emoção, Clarice pede para dar uma volta no orfanato e novas memórias começam a surgir, e ela chega a chamar aquela casa de lar. Logo em seguida, Clarice, Beatriz, Carmen, Beto e Teresa começam a conversar. Nervosa, Clarice diz: "Você sempre tinha razão, minha filha. Como que eu pude julgá-la e ainda insinuar que você estava vivendo em um mundo paralelo?" Beatriz responde: "Não se culpe dessa forma. Você viveu uma vida achando que era uma pessoa. Aí do nada eu apareço e falo que tudo que você conhece como vida era mentira. Quem não agiria da mesma forma?" Teresa comenta: "Eu sempre apoiei a sua mãe, mas às vezes ela realmente se recusava até mesmo às provas convincentes." Beto diz: "Culpa do Juliano. Ele e a mãe sempre manipularam tudo." Nervosa, Clarice afirma: "Não, eu não acredito que o Juliano seja esse monstro." Em choque, Beatriz pergunta: "Como não? Ele tentou se livrar de mim e do Basílio." Carmen fala: "E ainda mandou aqueles homens invadirem o orfanato para levar tudo o que era seu daqui. Inclusive as obras que o Beto achou." Trêmula, Clarice diz: "Mas eu não posso acreditar que o meu marido tenha feito todas essas coisas. O homem que esteve ao meu lado nesses últimos 16 anos." Teresa a interrompe e fala: "Mas não foi só ele, não é, minha amiga? E essa Zélia? Agora que sabemos que ela não é a sua irmã, quem ela é?" Com os olhos arregalados, Clarice responde: "Meu Deus, você tem toda a razão. De onde ela surgiu? Por que ela decidiu fingir ser a minha irmã?" Beatriz responde: "Temos que investigar, mãe. Agora que você descobriu que a sua vida é uma mentira, temos que desmascarar os Alencar." Mesmo com medo, Clarice decide confiar em sua filha, e elas começam a pensar em um plano. Mais tarde, Beatriz consegue a ajuda de Basílio e consegue levar Clarice em segredo até a perfumaria carioca. Olhando para os lados, o rapaz comenta: "O Juliano está com a Zélia dentro da sala dele." Surpresa, Clarice questiona: "O que eles estão fazendo a uma hora dessas lá?"
Basílio e Beatriz se entreolham e a mocinha responde: Eu acho melhor a gente dar uma olhadinha. Com um frio na barriga, Clarice se aproxima da sala de seu marido e abre uma pequena fresta, sem fazer barulho. Nesse momento, ele vê Juliano e Zélia se beijando e fica completamente em choque. Atordoada, ela se afasta e não consegue segurar as suas lágrimas. Preocupada, Beatriz pergunta: Mãe, o que foi? Trêmula, Clarice responde: A Zélia, aquela mulher, é amante do Juliano. Eu não estou acreditando nisso. A minha vontade é entrar lá e... Beatriz a interrompe e fala: Não, você não pode se revelar dessa forma. Precisamos seguir o plano. Abalada, Clarice diz: Vai ser muito difícil fingir que está tudo bem. Beatriz a abraça e fala: Você consegue. Você é muito mais forte do que imagina. Você precisa agir que nem eles para sobreviver. E agora, mais do que nunca, você precisa fingir que é uma mulher frágil e dedicada. Mais tarde, Juliano chega em casa e se assusta ao ver Clarice o esperando. Nervoso, o vilão pergunta: O que você está fazendo acordada, meu bem? Com um sorriso no rosto, Clarice responde: Eu estava esperando o meu maridinho. Eu sei que você adora quando chega em casa e me vê com disposição. Juliano pergunta: E suas dores de cabeça passaram? Clarice responde: Hoje ela deu uma trégua, então eu pensei em... Juliano a interrompe e fala: Eu estou muito cansado. Eu estava até agora trabalhando com alguns documentos atrasados. Eu vou tomar um bom banho e dormir. Juliano beija Clarice no rosto e sobe para o quarto. Tirando o sorriso do rosto, Clarice limpa o beijo do vilão e fala: Como eu pude viver anos nesse papel de esposa recatada. Agora que eu acordei, você vai cair, Juliano. No dia seguinte, Clarice aparece de surpresa na casa de Zélia. Desconcertada, a loira pergunta: Qual é o motivo dessa visita repentina? Clarice responde: Você vive lá em casa, mesmo sem ser convidada. Além disso, eu percebi que faz um bom tempo que não visito a minha irmãzinha querida. Nervosa, Zélia comenta: É que eu estou esperando uma ligação importante e... Clarice diz: Ah, não se preocupe. Eu posso ficar no seu quarto enquanto você faz essa ligação. Eu estava mesmo precisando atualizar a minha agenda. Sem escolha, Zélia permite que Clarice fique em seu quarto e não demora até que o telefone toque. Ao se ver sozinha, Clarice sente um frio na barriga e comenta: Agora eu estou em dúvidas. Será se eu revisto esse quarto ou ouço a ligação? Eu aposto que ela deve estar conversando com algum cúmplice. Agindo por impulso, Clarice começa a revirar as gavetas e não encontra nada de interessante. Ao tentar abrir a porta do armário, ela percebe que está trancada e diz: Com toda certeza ela deve estar escondendo alguma coisa aqui. Mas como eu vou abrir? Nesse momento, Clarice vê a bolsa de Zélia e, sem pensar duas vezes, a abre. Ela tira a foto de um homem e comenta: Rafael? Era o primeiro esposo dela? Mas eu nunca soube disso. No meio de alguns pertences pessoais, Clarice encontra a chave do armário e corre para abri-lo. Nesse momento, ela encontra algo chocante. Desesperada, Clarice diz: Meu Deus, a Zélia tem um verdadeiro tesouro sobre a minha vida. De repente, ela escuta o barulho dos saltos de Zélia. Rapidamente, ela recolhe o que consegue, coloca em sua bolsa e volta a trancar o armário. Quando a loira entra no quarto, ela encontra Clarice sentada, enquanto finge escrever em sua agenda. A mãe de Beatriz trata a farsante naturalmente,
enquanto segura sua bolsa com segurança. Mais tarde, Clarice prepara um jantar em sua casa e chama Zélia e sua família. Durante a conversa, Juliano comenta: "Eu fiquei surpreso com você, meu bem. Está mais disposta desde ontem. Parece que está voltando a ser aquela Clarice que eu conheci." Com um sorriso amarelo, Clarice diz: "Ela sempre esteve aqui, meu bem. Eu só estava sofrendo influências erradas." Bia retruca: "Claro, desde que a coisinha chegou em nossas vidas, parece que ela quer tirar você de nós." Clarice pergunta: "Por que você acha isso?" Bia responde: "Pense bem. Quando ela chegou, se infiltrou na Magnifique, mesmo não sendo uma garota ideal para frequentar lá. Depois mentiu que era sua filha." Clarice sente um gosto amargo na boca ao ver a mimada falando mal de Beatriz, mas mantém o semblante agradável no rosto. Zélia se intromete e fala: "Mas é culpa do Juliano, não é? Afinal, se ele não tivesse tratado a Beatriz daquela forma na abertura da nova loja da perfumaria carioca, ela não seria nem a garota propaganda da empresa." Revirando os olhos, o vilão comenta: "Nem me fale isso. Que arrependimento." Maristela se demonstra avoada e não consegue acompanhar a conversa. Bia, Juliano e Zélia continuam a falar mal de Beatriz, fazendo com que a raiva de Clarice aumentasse gradativamente. Várias memórias começam a surgir e a imagem de Juliano empurrando Valéria atinge Clarice de uma forma assustadora. De repente, Clarice puxa a toalha da mesa e berra: "Chega!" Enquanto pratos de comida voam nos vilões e mancham as paredes, todos ficam paralisados, sem conseguir entender o que aconteceu. Nervosa, Maristela fala: "Oh não, eu já tomei banho hoje." Desesperado, Juliano pergunta: "Mas o que foi isso? Enlouqueceu de vez?" Com um olhar recheado de fúria, Clarice responde: "Não, Juliano. Na verdade, eu estou ficando cada vez mais lúcida. Como eu pude ter vivido ao lado de um homem tão cruel como você?" O vilão arregala os olhos e não consegue reagir. Com os olhos marejados, Bia pergunta: "Mami, o que você está fazendo? Está me deixando assustada." Clarice retruca: "Não me chame de mãe. Eu não sou a sua mãe." Engolindo em seco, Bia questiona: "O quê? Claro que é." Nesse momento, Clarice mostra uma foto e responde: "Não, você é filha dessa mulher. Ela se chama Valéria, a filha da Arlete. E pelo que eu sei, você se chama Isabel." Bia começa a se sentir mal e não consegue acreditar no que está vendo. Trêmula, Zélia pergunta: "Onde que você encontrou essa foto?" Clarice responde: "Ah, irmãzinha, não pense que eu esqueci de você. Ou eu devo te chamar de Branca." A loira sente o chão desaparecer diante de seus pés e as palavras somem de sua boca. Aflito, Juliano diz: "Você está fora de si. Eu vou pegar o seu comprimido." Furiosa, Clarice diz: "Você não vai a lugar nenhum, seu infeliz. Essa mulher, você está vendo? Eu vi você empurrando ela. Você se livrou de sua amante, não é? Aquele bebê que chorava ao ver sua mãe no chão. Ela é a Bia. Eu tentei correr, chamar a polícia, mas eu sofri aquele bendito acidente. É por isso que você me mantém presa dentro da minha própria mente, não é? Para eu não ser uma testemunha desse horror. Culpa sua, eu me afastei da minha verdadeira filha, da Beatriz." Ao ouvir aquelas palavras, Bia se sente ainda pior
e acaba desmaiando. Uma verdadeira confusão se inicia, e Juliano e Zélia tentam convencer Clarice que nada daquilo é verdade. De repente, as luzes da sirene da polícia invadem a mansão dos Alencar. Ao mesmo tempo, Beatriz aparece e fala: "Vocês afastaram uma filha de uma mãe. Agora, vocês vão descobrir que a dor que causaram tem consequências." Zélia e Juliano entram em desespero, enquanto Maristela continua sem entender o que está acontecendo. Você acha que isso é um final justo para os vilões? Coloque sua resposta nos comentários. Clique no botão de gostei aí embaixo para continuar recebendo mais vídeos da novela. Tá aparecendo para você aí na tela a continuação desse vídeo. Clique nele para assistir.